dia! Sextou! E no Sextou estamos começando o Desembaraçando, episódio 167. Você tá bonzinho? Você tá banzinha? Espero que sim! Vamos ao que interessa, vamos sem delongas, ficar falando um monte de coisa toda vez, né? Então vamos falar o que interessa, né? Quando eu era criança, eu brincava lá em São Paulo, né? Brincava no lugar de brincar das crianças, né? E eu tinha assim uma sensação que me fazia muito bem na época, de que eu estava sendo olhado enquanto eu brincava. Sabe assim, você brincando assim na praça, correndo, jogando bola, e eu morava em prédios, né? Prédios com apartamentos, e vi uma sensação assim que alguém estaria ali me olhando e eu estaria meio que me mostrando para essa pessoa, e era legal ficar naquela vibe. Aí você fala assim, você tá louco, hein, Baracho? Pode ser, né? Mas se você já passou por isso quando era criança, ou ainda hoje você passa, você me comenta depois aí nos comentários. Comenta nos comentários. Então aquela sensação de estar sendo olhado, assim, nesse sentido, olhado, tá? Porque tem pessoas que têm aquela sensação de estar sendo olhada de um outro jeito que incomoda, como se fosse perseguição, alguém tá me vigiando, alguém quer me controlar, alguém vai me pegar, aí é outra conversa, tá? Eu tô falando aquilo que eu vivia na infância, que me fazia bem. Sabe aquela história do amigo imaginário? Depois, pensando com o tempo da vida, eu entendi que poderia ser alguma coisa nesse âmbito aí. É como se fosse uma companhia ali que me olhasse e eu percebia que era olhado, me divertia, satisfazia quem me olhava e eu ficava bem, né? Olha que coisa mais engraçada, né? Então aquela sensação de estar sendo olhado, e não tão somente na infância isso pode acontecer, mas também na adolescência. Isso pode ser muito comum na adolescência também. Então aquela ideia de que estamos sendo olhados por alguém. E não somente uma pessoa está nos olhando, pode ser até muitas pessoas nos olhando, de acordo com a nossa impressão. O tema desse Desembaraçando aqui hoje é justamente esse: plateia imaginária. Plateia imaginária. Então vamos pensar assim. Eu falei adolescente também, né? Então o adolescente, ele, por exemplo, perdeu alguns dias de aula na escola. Aí ele volta para a escola depois de alguns dias e ele tem aquela sensação, impressão, que todos estão cochichando sobre ele. Ainda mais a galera da sala dele, né? Cochicham sobre ele, falando sobre ele, e ele fica assim no meio da galera, ou entrando de novo ali na escola, e aquela sensação que estão falando dele. Tu já passou por isso? Uma sensação de que você é o alvo das conversas? Aí alguns pensam assim, estão tirando sarro de mim, estão cochichando sobre mim, estão falando de mim, e aquela coisa toda. Quando eu estava no ensino fundamental 2, lá em São Paulo, era uma época que eu tinha muitas espinhas, assim, né? Não usei Rocotan, não usei isso na época, nem tinha talvez, não sei, não lembro. Mas eu tinha uma vergonha muito grande. Aí alguns ali depois me chamavam de Choquito. Lembra do chocolate Choquito? Acho que ainda tem, né? Enfim. Aí eu entrava na escola para estudar, eu estudava das 3 às 7 na escola. Olha que vespertino legal, né? Aí eu entrava no pátio e eu procurava assim a galera da minha sala, que ficava lá no fundo, né? E eu com a mochilinha, eu usava óculos na época assim, e eu com uma coisa assim, tá todo mundo olhando essa anomalia que é o meu rosto, cheio de espinhas também, aquela coisa toda, né? Então, ó, eu falei de uma situação da minha infância, que eu me sentia olhado, me fazia bem naquela época. Depois eu falei do adolescente, uma situação que ele acha que todo mundo tá
cochichando sobre ele. Aí falei de mim, passei por isso também. Aí você pode pensar também aquele adolescente que demora muito para se arrumar, fica na frente do espelho, não tá bom o penteado, não tá boa aquela roupa, aquela coisa toda, parece que vai entrar num palco, né? Parece que vai se apresentar para uma galera também. Então, junta essa conversaiada aqui que eu estou te dando agora, então nós podemos ter realmente essa impressão de que alguém, ou alguéms, me perdoe a língua portuguesa, o plural do alguém, então, uma galera aí, que está nos observando. Então aquela sensação de uma plateia, só que a plateia imaginária, só que podemos viver essa influência da plateia como se fosse real. Aí que tá, né? Então, por exemplo, dependendo da pessoa, essa plateia que observa pode deixar a pessoa insegura. Até o adulto, viu? Então a pessoa acha que estão olhando os seus defeitos, a pessoa acha que estão tirando sarro dela, a pessoa acha que estão criticando a ela e nada está acontecendo. Mas a nossa cabeça tem um poder do cacete para fazer eu pensar que alguma coisa está acontecendo. E só está acontecendo aqui na nossa cabeça. É uma coisa muito séria isso aqui, né? Então, tem essa vibe de estar percebendo que plateia está nos olhando, e tem aquela outra vibe que aí pode ter sentimentos persecutórios, aí é brabo, né? Sentimentos persecutórios, então a pessoa acha que está sendo seguida, está sendo olhada, alguém está na espreita. Quantos de nós aí, quando era mais novo, tinha aquele medo de ir em algum lugar da casa, porque ali parece que alguém está me olhando? Eu lembro daquele filme Esqueceram de Mim, que o Kevin McAllister, que era o personagem do Macaulay Culkin, ele tinha medo de ir no sótão lá da casa dele, tinha um forno que ligava, que acendia, ele tinha um medo daquele negócio, né? Então, essas plateias que mais estão dentro da nossa cabeça do que estão fora. Só que eu posso dar uma moral para essa conversa da minha cabeça e achar que as pessoas estão me olhando do modo como eu acho que estão me olhando. Ah, Baracho, mas tem hora que é verdade. Sim, tem hora que acontece mesmo isso. Só que o assunto não é esse, quando está acontecendo mesmo. Eu estou falando quando é da nossa cabeça. Aí que está a questão. Então essas plateias que estão aqui, ó, que eu me sinto observado, que eu me sinto olhado, que eu acho que estão me criticando, tirando sarro, me perseguindo, e aquela coisa toda. Aqui, ó, plateias imaginárias. Como é que é isso na sua vida? Plateias imaginárias. Então, por exemplo, aí eu posso ter plateias também, que eu falei agora há pouco no começo, até usando o meu exemplo, que me fazia bem perceber de maneira fantasiosa que alguém me olhava, mas me fazia bem. Então tem plateias aí que a pessoa até gosta, que acompanha a sua cabeça, o seu pensamento. São plateias que faz a pessoa se sentir validada em alguma coisa, né? Mas é tudo coisa da cabeça, eu sempre friso isso. Ela se acha o centro do mundo, ela começa a entender, aí você fala assim, Baracho do céu, você está descrevendo um modo de pessoa aí, um jeito de pessoa, que é melhor procurar um psiquiatra. Parou a conexão, voltou. Que é melhor procurar um psiquiatra, Baracho. Você está descrevendo um tipo de pessoa aí, ó, que é melhor procurar um profissional. Tá pirado. Calma, né? Então, vai ter essas plateias imaginárias que nos validam em alguma coisa. E é claro, né? Eu posso tirar totalmente os pés do chão também, né? Aí vivo totalmente baseado na imaginação. Aí é complicado. Aí é complicado mesmo, né? Então, nós vamos criando mentalmente algumas coisas e isso pode nos dar um bem-estar, assim. Quem de nós aí já não criou mentalmente um roteiro bem sucedido de um encontro que vai ter daqui a pouco, uma reunião, por exemplo? Você cria o roteiro mentalmente antes, você se imagina fazendo certo, a outra pessoa falando com você como você quer que fale, e vai dando tudo certo. Quem de nós já não fez isso?
esse roteiro mental. Então, só que o perigo disso, o excesso disso, tudo que é excesso não é bom, o perigo disso, de ficar totalmente guiado por essa plateia imaginária, é ficarmos presos aos nossos próprios pensamentos, em vez de participarmos mais do mundo à nossa volta. Aí que tá. Eu fico tão ligado nessa conversa mental que eu tiro os pés do chão e eu vivo só baseado no pensamento. E começo a achar que o pensamento já é ação. Não é, né? Então assim, todos nós podemos ser suscetíveis a essas obsessões mentais aí, né? Essa imaginação que pode nos dar uma vantagem, tem hora, mas tem hora que ela vai ser perigosa. Então, ó, a você que tem essas plateias imaginárias aí, cuidado. Você tem o entendimento da vida distorcido. Não está acontecendo nada. Mas você dá moral para essa plateia na tua cabeça e você age baseado nessa plateia e você se ferra. Pausou de novo, né? Tá bravo a internet hoje aqui, né? Enfim, somos nós. Em psicanálise, tem um mecanismo de defesa chamado projeção, onde colocamos as coisas que estão em nós, por exemplo, nós colocamos nos outros, para doer menos. Então eu posso atribuir aos outros muita coisa que, na verdade, eu que estou atribuindo a mim. Então, ó, essa plateia imaginária que você pode falar que é verdadeira, que está acontecendo, em muitos casos é coisa da tua cabeça. É isso mesmo. É você que cria isso e projeta nos supostos outros, né? Então, cuidado para essa plateia imaginária não virar prisão. E aí vai atrapalhar você de agir na sua vida. Porque essa conversa da cabeça, eu penso que é real, e eu acho que eu estou agindo na vida, e eu não estou agindo coisa nenhuma. Eu estou agindo só no pensamento, Então, ó, ficar refém desse suposto olhar do outro e não no próprio olhar, porque se você, na moral, para essa plateia imaginária, mais do que isso é você ver o que você acha. É o que você pensa, tá? Então, é você ficar muito preso nesse suposto olhar do outro, ao invés do seu próprio olhar, é complicado. Aí você vai ter uma autocrítica muito feroz que vem desse outro, aí você vai ter vergonha, aí você vai ter uma autocensura, uma vergonha antecipada e outras coisas. Como que lida com isso, Baracho? Que nem eu falei agora há pouco. Tem hora que isso pode ser gostoso, bom, mas cuidado para isso não tirar totalmente os seus pés do chão. Essa plateia imaginária é só da sua cabeça. Primeiro, reconheça que essa plateia é interna. Ela mora no seu psiquismo. E perceber essa plateia vai fazer a plateia diminuir. Começa a olhar mais o que você está pensando. Começa a bancar o seu sentimento. Começa a parar de terceirizar o destino da sua vida a essas plateias. Espera que a plateia imaginária te valide, te critique, te julgue, te aprove. Não é isso. É você que tem que fazer isso. Então, segunda coisa, já que você tem essa plateia imaginária na tua cabeça, é redundância, né? Plateia imaginária na cabeça. Vai ser aonde, Baracho? No pé? Na bunda? Não, é na cabeça. Mas já que ela está na tua cabeça aí, aprenda a usar essa plateia em seu favor, sem tirar os pés do chão da realidade, né? Então, pergunte para você, o que essa conversa que parece que é dos outros na minha cabeça, da plateia imaginária na minha cabeça, o que isso diz sobre o que eu desejo? Pergunta para você, o que isso diz sobre o seu desejo? E sobre o que me importa tudo isso? Até onde é importante se importar com tudo isso, ou com parte disso? Vai observar com zelo. Terceira coisa, nem todo olhar é real. Ainda mais se for imaginário, né? É só da imaginação mesmo. Nem todo olhar é real. Então, ficar muito ligado na plateia imaginária, eu posso ficar com uma vida mais performática
do que uma vida mais verdadeira. Até porque hoje a vibe é isso, né? É uma preocupação com a performance, é uma preocupação com o que supostamente querem de mim, para eu ser aceito, para eu me encaixar, para poder estar no hype. Pode parar com isso, né? Pode parar com isso. E uma outra coisa importante que é a última. Transforme essa plateia interna, já que ela tá aí buzinando na tua cabeça, essa buzina louca, então procura usar essa plateia interna num espaço de criação e não de cobrança, porque a tendência é a plateia me criticar, é a plateia me julgar, é a plateia falar que eu tô isso, que eu tô aquilo de errado. Usa essa plateia interna para poder ter criatividade, para poder fazer sua vida caminhar no que importa. Tá entendendo? Então, na infância, é comum uma criança ter isso, tá? Ela tá explorando o seu ser, tá se conhecendo, ela vai ter esses pensamentos aí imaginários, ela vai ter essa plateia imaginária, ela vai ter amiguinho imaginário, ela vai sonhar, ficar com medo do que sonhou, parece que é verdade, ela vai sentir observada por alguém, né, que pode fazer bem, ou pode fazer mal também depois, que é persecutório, pode ter tudo isso, né? Mas na vida adulta é uma outra coisa isso, tá? Não é perder o encantamento com a vida, não é perder a imaginação com a vida, mas cuidado para essa plateia imaginária, se você já é marmanjo ou marmanja, fazer você tirar os pés do chão e fazer você parar de olhar para a realidade que importa na vida. Mas se essa plateia prevalece na sua cabeça, então procure pensar assim, ó, reconheça que ela é interna, ela está no seu psiquismo. Segunda coisa, use isso em seu favor, ou seja, o que essa conversa dessa plateia imaginária, que na verdade a conversa é minha, está dizendo sobre o meu desejo, sobre o que me importa tudo isso, nem todo olhar é real, e faça da plateia interna um espaço de criação. Resumindo essa conversaiada aqui com você, a questão é essa. A plateia interna pode ser usada por muitos de nós para poder maquiar algumas questões que eu deveria olhar em minha vida. Eu me apresento para a vida mediante essa plateia imaginária para não me implicar no que deve na vida. Imaginação é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio para a ação. Mas tem que agir mesmo. Agora, uma plateia mental extremamente imaginária vai observar isso, vai se cuidar, vai se ajudar. Beijo, até o próximo Desembaraxando.